Eu recebo aqui com muito carinho a Brasília Laurito. Ela é professora, filha de imigrantes italianos e vai contar um pouco para nós dessa história. Por isso que o nosso cenário tá lindo assim. Laurinha caprichou aqui na pauta para a gente receber. Parabéns, Laurinha. E seja muito bem-vinda a Brasília. Tudo bem? Tudo bem. Primeira coisa que eu disse para você, que bonito o seu nome. Conta para todo mundo por que você se chama Brasília. Então, meus pais são imigrantes. Eles vieram pós-guerra, né, pós Segunda Grande Guerra Mundial, e eles trouxeram 3 filhos da Itália. E eu fui a primeira filha que nasci no Brasil. E naquele tempo estava se falando da construção de Brasília, que eu sou de 1957. E aí meu pai quis homenagear e pôs meu nome de Brasília. Que bacana, Brasília. Você é professor de geografia, tem uma história muito bonita, né? E eu queria que você contasse um pouco pra gente como foi a chegada dos italianos aqui no Brasil. Então, os italianos, quando vieram para o Brasil, a primeira turma, a primeira leva que veio para o Brasil, ela veio para o Espírito Santo. Foi em 1884, tinha um senhor já que tinha vindo antes com os portugueses e ele tinha plantação de café. Então ele precisava de mão de obra, porque estava escassa a mão de obra. E aí ele pediu para vir umas 400 famílias e vieram mais ou menos umas 380. Demoraram muito, mais de um mês para chegar. E eles vieram e foram para o Espírito Santo. Então lá surge o primeiro núcleo, em 1884. No Espírito Santo. No Espírito Santo. Tanto que o Dia Nacional do Imigrante começou lá com o senador Camata, em 2008. Ele fez uma lei instituindo o Dia Nacional do Imigrante Italiano no Brasil. Então é comemorado e lá tem uma presença forte. Lá tem uma colônia forte, Nova Trento. E tem festa, é muito bonito. Que bacana! Aí depois, em 1887, aí vieram a outra turma que o governo do estado fez a propaganda pedindo para os imigrantes virem, que o Brasil tinha muitas possibilidades de trabalho. Aí eles vieram depois. Aí vieram para Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul. Aí depois alguns que não estavam acostumados com as terras, o trabalho da terra, aí vieram para São Paulo. Então aqui em São Paulo eram os que eram mais comerciantes. Aí foi fundado o Brás, o Bexiga ali, né? Tá. Os restaurantes. Que aí é outra cultura, outra função. Isso. Né? A aplicação você falando ali do Bexiga, dessa região, né? Falar um pouquinho das tradições aqui em Brasília. Quais tradições que você considera e ainda que são preservadas? Tradições italianas que são preservadas. Na parte culinária, né? Que é bem forte, né? Todo mundo gosta de uma bela macarronada. A pizza, né? São Paulo é a cidade que mais faz pizza. Inclusive mais que na Itália, você quer saber? Acredito. São Paulo é grandíssimo essa parte da comida, né? E a culinária, né? Ela é muito presente na nossa vida, né? A gente tem a polenta, tem o risoto, a gente tem o panetone no Natal, né? Sim. A gente tem essas tradições que foram puxadas deles, né? Deixaram para nós, né? Sim. O próprio pão, né? Assim, que é bem marcante, né? Muito marcante. E aí você é da cidade de Canas. Não, eu nasci em Passa Quatro. Nasceu em Passa Quatro. Lá tinha também vários imigrantes que vieram na época do meu pai, na década de 50, pós-guerra. Então, minha mãe tinha um tio que morava em Passa Quatro e ele falou, você quer ter oportunidade? Venha que eu ajudo você. Aí meu pai veio na frente, trabalhou, arrumou uma casa, tudo, e deixou minha mãe. Minha mãe estava grávida do meu irmão. Daí o meu irmão nasceu lá, porque tinha que esperar ele crescer um pouquinho para poder viajar de navio, senão morria. Tá. E aí eles, depois que ela veio 1 ano e meio depois, quando o menino já estava com 9, 10 meses, por aí. Aí ela veio com 3 crianças.
Olha, gente, E não que foi história. fácil, ela falava. É? Você tem alguma história marcante assim? Então, tem sim. Ela disse assim que ela veio com os 3, né? Eu tinha uma irmã mais velha de 7 anos e a outra de 6 anos e meu irmãozinho de 9 e 10 meses. Então, ela disse que todos passaram mal. Só uma das meninas que não. Então, ela ficava na enfermaria cuidando dos 2 menores e a maiorzinha ficava sentada na porta, sozinha, o dia inteiro. Isso lá no navio? Dentro do navio, porque ela tinha que cuidar dos menores e a maiorzinha ficava sentada lá. Então ela conta que era muito triste, porque morria gente lá de dentro da enfermaria, daí tinha que jogar no mar, né? Era Sim. todo um preparado, Sim. tudo. E a menininha via. Olha. E ela que ficou muitos dias assim, porque eles passavam muito mal, né? Sofrido, né, Brasil? Sofrido. Muito sofrido, né? E aí minha mãe também, quando veio, ela foi morar em Passa Quatro, né? Meu pai logo já saiu para trabalhar. Não ficava com ela, porque ele era comerciante, ele tinha que sair para trabalhar. E ele viajava o Brasil afora. E ela ficava sozinha, ela morria de medo. Ela não sabia falar. Então, ela não sabia falar, verdade. não sabia comprar nada, não sabia ver dinheiro. Aí esse tio dela é que ia lá toda tarde passar a perguntar se ela precisava de alguma coisa, tudo, sabe? Olha. Ela morria de medo, ela tinha medo de andante, aquelas pessoas que ela olhava para a janela, a casa ficava fechada. Então, assim, é um povo que veio, eu acho que qualquer imigrante vem, ele sofre mesmo, porque é tudo diferente, a cultura, a comida. Eles não estavam acostumados a comer arroz e feijão. Meu pai morreu com 80 anos. Ele não comia assim arroz e feijão. Não? Não. O que ele comia? Ele comia até o arroz, mas como risoto. Ah, tá. Aí ele comia macarrão. Aí tem umas outras comidas, tem o minestrone, assim, muito à base da berinjela, coisas assim, abobrinha, sabe? Você falando assim, acho que traz um pouco mais a gente para a realidade, sabe, Brasília? Porque a gente tem muito assim nessa fantasia ainda, né? Que os italianos, tudo numa questão de uma alegria, de coisas gostosas e boas. Sim, Sim. O que é bom prevalece. Sim. Mas realmente essa parte triste, mais sofrida, né? Porque acho que a gente pode também estender isso para todos os imigrantes, né? Nossa. De qualquer nacionalidade. Sim. Que vem, normalmente, vem porque está fugindo de algo, Isso. né? De uma pobreza ou procurando um trabalho. Difícil, né? Uma vida difícil, não é, Brasília? Porque o meu pai, ele contava pra mim, eu conversava muito com ele, que eu sou a filha caçula, né, assim, depois de mim tem um rapaz, mas a gente se dava muito bem e ele contava muita coisa pra mim. A história dele era bonita, que até na guerra, o meu pai, ele casou por procuração com a minha mãe. Ele na guerra, a minha mãe na casa dela. Eles não se conheciam? Não, eles se conheciam de 3, 4 vezes só. E depois ele foi pra guerra, nem sabia o que era guerra, ele falou, não usava sapato, nada, que eles eram muito pobres. E aí, depois que ele estava na guerra, ele tinha permissão para ir casar. Aí depois estourou lá um negócio da guerra que não podia mais. Daí ele mandou uma procuração pro irmão dele, que era bem mais velho que ele. O irmão dele casou com a minha mãe. Aí eu falava, pai, mas o senhor casou com a minha mãe por quê por procuração? Ah, porque a gente era muito pobre, sua mãe também era pobre, órfã de pai, e eu ia morrer na guerra mesmo, eu ia deixar uma pensão para ela, como soldado, para ela poder viver melhor. Olha isso. É uma coisa emocionante, né? Muito. Aí depois, quando ele fez 50 anos de casados, aí nós fizemos uma festa, né? Aí entrou na igreja, casou assim. Não, porque depois quando ele voltou da guerra, aí ele casou Sim, com a minha mãe lá na Itália. Mas ainda era na ideia da procuração, era na aquelas ideia coisas para salvá-la, não teve né? festa, não teve Sim. nada, porque ele chegou, terminou a guerra, ele voltou para casa e aí casou lá, né? Mas aí a gente fez festa, tudo. Aí bonito. Com música. Porque o italiano é muito alegre. O italiano gosta de comer e alegria. O italiano gosta disso. Ai, a gente tem um sangue, né? Meio italiano. Porque ainda mais para essa alegria. Que bonito que vocês fizeram essa homenagem. Acho que esse casamento, essa celebração é realmente um casamento. Sim, vocês que aí fizeram realmente. entrou os netos, os bisnetos, entrou os filhos, entrou, sabe, todos assim. E um primo que ele trouxe, que foi criado em casa, que a gente considerava irmão. Então, aí depois no final entrou eles, aí foi tão bonito, sabe? Daí o padre fez aquela celebração maravilhosa, foi assim, bem bastante. Os filhos fizeram as leituras.
Que foi muito bonito, bonito. foi muito bonito. Você vê que celebração bonita e realmente o casamento, né? Celebrado em família, porque celebrando o amor, esses 50 anos de casados na época, né? E que vocês reconhecem realmente que isso foi um casamento. Isso. Gente, que história bonita. Parabéns, né? Hoje você está representando muitos italianos que vivem hoje no Brasil, muitos migrantes, né? Muitas pessoas que vieram para começar uma nova vida. E hoje, olha que bonito, hoje você está aqui. E amanhã é Dia Nacional do Imigrante Italiano. Então, no domingo, nós vamos fazer uma comemoração que a gente faz lá em Canas, né, no nosso bairro. Já faz 12 anos que a gente faz essa comemoração. E a gente tem um grupo de estudos, onde a gente estuda os imigrantes da colônia de Canas. Que legal. Juntamos bastante fotos. História, É uma né? história mesmo, pra gente não deixar morrer isso. Pra não deixar morrer, pra não perder, né? Pra não perder os costumes, né? As coisas boas de lá. Então, no domingo a gente vai se reunir, tem uma missa, alguns padres rezam o Pai Nosso italiano. Teve uns que, assim, eles falam, né? Porque já tiveram lá, estudaram, né? Participa com a gente. E depois a gente faz um café comunitário ali e a gente expõe esses tipos de... Conta mais história para as pessoas saberem. Isso. Parabéns. Eu acho que isso aí faz cada vez mais, fortalece o vínculo, né? E também para aproveitar realmente a chegada de vocês aqui e continuar a história. Sim. Manda um abraço para todos. Boa festa para vocês. Obrigada. Se der, eu apareço por lá para almoçar com vocês, Isso. participar da missa também. Bem, sim. Que Vai, legal. sim. Obrigada, viu, Brasília? De nada. Parabéns pelo trabalho Tá bom. e pela história de vocês também.